Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem, estejam devidamente recolhidos, né, no nosso isolamento social, tá, se cuidando. Bom, pessoal, estamos começando aí a fazer então alguns vídeos, né, sobre as nossas aulas. Vou iniciar, pessoal, fazendo um vídeo para a correção das nossas atividades, né, que eu deixei disponível aí semana passada, certo? Então, deixar disponível aqui para vocês a tela da nossa avaliação, certo? Então, acabei de colocar ela aqui, beleza? Então, pessoal, deixa eu fazer alguns comentários, então, sobre a atividade, tá? Deixa eu colocar a câmera aqui mais no ladinho. Muito bem. Olha só, pessoal. Então, o que nós temos aqui? Na primeira avaliação, a primeira questão, né, na questão A, nós temos, então, Joaquim foi professor no Instituto Superior Aprender Limitada por 15 anos, onde lecionava contratos internacionais. 2 meses após a rescisão do seu contrato de trabalho, o empregado, que também é funcionário do Corpo Diplomático Brasileiro, foi convocado para uma missão diplomática na França, lá permanecendo por 5 anos. Nessa semana, retornou ao Brasil e constatou que o seu antigo empregador não depositou nenhuma parcela da FGTS durante o contrato. Ah, veja bem. Neste caso, pessoal, é possível cobrar os depósitos de FGTS? Então, a pergunta principal, pessoal, é sobre a questão dos depósitos de fundo de garantia por tempo de serviço. Pode cobrar, não pode cobrar? Como é que vai fazer? Veja bem, pessoal, tá? Que nós temos, então, uma medida referente à contagem do prazo de fundo de garantia por tempo de serviço. Tá? E também, pessoal, né, temos aqui um instituto que incide diretamente na contagem ou não do prazo. Tá? E são 2 institutos que nós chegamos a comentar em sala de aula, não estudamos diretamente nesses institutos, tá? Mas eu cheguei a mencionar, tá, da aplicação do Código Civil, das regras do Código Civil, a contagem de prazo prescricional no direito do trabalho. Tá? Então, obviamente, pessoal, nós chegamos aí ao artigo 198, inciso 2 do Código Civil, certo? Que estabelece a ideia de impedimento ou suspensão, tá? Ou melhor, impedimento e suspensão. Ou seja, a ideia de quando eu tenho uma motivação, pessoal, tá? Ou o prazo ele vai ser impedido de contar, ou o prazo vai ser suspenso, tá? Ou seja, susta-se a contagem, beleza? Quando eventualmente essa motivação devidamente estabelecida pela lei, tá? Ela, de um certo modo, ela cessa os seus efeitos, tá? A contagem continua da onde parou. Tá? É o que nós chamamos de suspensão, ou seja, eu nem começo a contar o prazo, ou eu paro de contar e começo da onde eu parei. Ok? Tranquilo? Só fazendo um pequeno parênteses, pessoal, né? Interrupção um pouquinho diferente, porque na interrupção, aí sim, pessoal, eu tenho a sustação da contagem, tá? Ou seja, ocorreu a motivação, eu susto a contagem e depois eu recomeço, pessoal, desde o início. Ou seja, eu susto a contagem e elimino o prazo contado, tá? Aqui, tudo aquilo que foi contado. E aí, obviamente, pessoal, recomeço do início, tá certo? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Tá? Então, aí nós temos essa dinâmica. Nossa pergunta, pessoal, né? Ocorreu algum impedimento, alguma suspensão, alguma interrupção da contagem de prazos prescricionais, né, e decadenciais? Bom, na verdade, pessoal, nós não temos aqui não temos nenhum prazo decadencial, tá? Interessante de visualizar isso, temos apenas prazo prescricional, ok. E aconteceu sim, pessoal, né? Na verdade, uma suspensão, tá? Considerando que o Joaquim ele foi dispensado, tá? Passou-se 2 meses e ele então foi encaminhado para fora do Brasil por conta de uma missão diplomática.
tá? Ou seja, ele foi encaminhado para fora do país a serviço da administração pública. Consequentemente, pessoal, então, suspendeu a contagem do prazo prescricional e ele retoma, né, obviamente, retoma-se a contagem do prazo prescricional quando ele retorna para o Brasil. Tá? Tem como cobrar o fundo de garantia por tempo de serviço ainda? Com certeza, pessoal. Súmula 362 do TST. Né? Ele ainda tem o prazo aí bienal, pessoal, para literalmente cobrar o fundo de garantia por tempo de serviço, considerando a lógica aí, pessoal, dos 5 ou dos 15 anos, de acordo com a regra do inciso 2 aí, da súmula 362 do TST. Na verdade, nesse caso ainda, pessoal, ele teria ainda a possibilidade de cobrar os últimos 15 anos, uma vez que, para Joaquim, não transcorreu, pessoal, aquele prazo de 5 anos, aquele prazo quinquenal estabelecido pela súmula 362. Lembrem, pessoal, daquele prazo específico, tá? Que nós conversamos em sala de aula sobre o fundo de garantia por tempo de serviço. Tá? A partir de 14 de 11 de 2014, nós teríamos então aí a contagem, pessoal, do prazo de 5 anos, tá? Ou eventualmente os prazos trienais, tá? Os trintenários, na verdade, melhor dizendo, tá? Trintenários para o fundo de garantia por tempo de serviço, o que chegasse antes. Não chegou nenhum prazo trintenário para o Joaquim, tá? E tampouco o de 5 anos. Então, o Joaquim poderia cobrar os 15 anos integrais, tá certo? Tranquilo? Pessoal, pelo que eu observei ali dos trabalhos que vocês me enviaram, eu não cheguei ainda a fazer nenhuma planilha, pessoal. Reconheço que não deu tempo ainda, pessoal, de fazer uma planilha, mas eu já li, né, digamos assim, já fiz uma leitura prévia dos trabalhos de vocês. A grande maioria, pessoal, acabou acertando aí essa questão, especialmente no tocante ao impedimento, né, e a suspeição. Bem? Tranquilo, pessoal? Maravilha. Tá? Então, ótima lógica aí, pessoal, vocês compreenderam, né, a aplicação do artigo 198, inciso 2, ao direito do trabalho. Ok? Próxima questão, pessoal. Juarez é empregado da Empresarial Light Limitada, na função de motorista, classe 3, nível 8 do plano de carreira. Então, veja bem, pessoal, temos um plano de carreira na empresa. Tá? Lembrando, pessoal, cheguei a comentar em sala de aula, né, que o plano de carreira ele se movimenta, né, ele é movido por vezes justamente por conta de tempo, né? Ou seja, ele justamente faz essa caracterização, né? O tempo vai movimentar o plano de carreira. Muito bem. Ingressou na empresa em 1990, mas teve sua CTPS assinada apenas em 1995. Ocorre que, ao buscar informações sobre seu tempo de contribuição frente ao INSS, Juarez foi informado, né, que faltava 4 anos de tempo de serviço para sua aposentadoria integral, eis que já somava 31 anos de contribuição, considerando o contrato atual e contratos passados, certo? Muito bem, olha aí, né? Então, o Juarez já está justamente quase digamos assim, com o tempo integral de contribuição. Falta só justamente, vejam bem, aquele tempo, né, que lhe falta de carteira de trabalho aí do início da empresa empresarial light. Tá? Muito bem, diante dessa situação, você é procurado por Juarez, que busca suprir o tempo de contribuição previdenciária. Qual medida poderá ser tomada? Eventual declaração de vínculo empregatício pode alterar a sua posição no plano de carreira e gerar diferenças de remuneração? Observem bem, pessoal. Tá? Olha só. Primeira observação, então. Tá? Qual medida poderá ser tomada? Enfim, pessoal, uma reclamação trabalhista, né? Ou seja, o Juarez poderá pleitear, então, pessoal, o reconhecimento do vínculo de emprego, né, para fins declaratórios, certo? Então, na verdade, o Juarez ele vai tentar a declaração, né, daquele vínculo de emprego que ele teve com a empresa
empresa, né, ou na verdade a que ele manteve com a empresa entre o período de 1990 e 1995, certo? E aí nós temos que compreender, pessoal, e explicar que por conta das determinações do artigo 11, parágrafo 1º, as regras, né, de prescrição, elas não se operam para efeitos relativos aí, então, a medidas previdenciárias. Então, não ocorre, pessoal, prescrição quando eu preciso reconhecer alguma relação de emprego ou preciso reconhecer alguma declaração com relação à previdência. Ok? Tranquilo? Muito bem. Perfeito, maravilha. Então, o Juarez ele pode intentar, ele pode buscar aí uma reclamação trabalhista em face do seu empregador, buscando a declaração do vínculo de emprego. Beleza? Declaração, pessoal, na verdade, de todo e qualquer aspecto. Não é somente de não é somente de um vínculo de emprego, todo e qualquer direito, toda e qualquer condição. Lembrem-se disso. Bem? Bom, mas e aí, pessoal, essa declaração de vínculo de emprego, ela pode gerar, pessoal, né, alguma diferença de remuneração? Sim, pessoal, pode vir a gerar diferenças de remuneração. Lembrem o que eu falei em sala de aula, pessoal. Isso não é muito tratado pela doutrina, isso não é muito tratado, pessoal, e tampouco é tratado pela legislação, mas isso, pessoal, é um efeito reconhecido para o contrato de trabalho. E eu utilizei justamente, pessoal, na sala de aula, o plano de carreira. Tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Quando, né, o Juarez ele tiver esses 5 anos de contrato de trabalho, pessoal, reconhecido, 5 anos a mais de contrato de trabalho reconhecido, tá? Pode ser, pessoal, né, que o Juarez mude esta função aqui, ó, né? Claro, na verdade ele vai continuar com a função do motorista, mas ele muda a classe ou o nível, tá, no seu plano de carreira, certo? Então aí acaba, deixa eu fazer um destaque, muda essas características aqui. Então, se mudar essas características, pessoal, poderá mudar a remuneração do Juarez, ok? Então, imagine, pessoal, né? O sujeito hoje está ganhando um valor X por conta do plano de carreira e chega, pessoal, num dado momento, ele tem mais 5 anos de contrato. E aí ele passa a ter, pessoal, o direito de ganhar X mais 30%, por exemplo. Tá? Ele poderá cobrar, pessoal, as diferenças salariais dos últimos 5 anos de contrato de trabalho, de agora, tá? Ou seja, dos últimos 5 anos de contrato de trabalho, desde agora até o limite de 5 anos, ele pode cobrar as diferenças salariais. Tá? E é aí, pessoal, que acaba tendo um reflexo nesse sentido. Tá? Ou seja, se reflete aquilo que digamos assim, é reconhecido lá pela ação declaratória. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, sim, pode acontecer aí uma eventual, digamos assim, um eventual reflexo que o Juarez, né, pode cobrar suas diferenças salariais. Né? Bem, tranquilo aqui, pessoal? Belezinha? Prosseguindo, pessoal, questão C. Robson foi contratado para trabalhar na sociedade empresária BCD Limitada em janeiro de 2005, cumprindo jornada de segunda-feira a sábado, das 7 às 18 horas, com pausa alimentar de 30 minutos. Em julho de 2007, Robson foi aposentado por invalidez, permanecendo assim até hoje. Em dezembro de 2019, ele ajuizou reclamação postulando o pagamento de horas extras, tá? De 2005 a 2007. Beleza? Muito bem, verificamos ali em cima até, enfim, que existem efetivamente essas horas extras. Tá? Depois a gente fala mais adiante sobre isso. Em sua defesa, em defesa, a ré arguiu a prescrição parcial, tá? Enquanto o autor que teve vista da defesa alegou que a prescrição estaria suspensa em razão da concessão do benefício previdenciário. Considerando a situação retratada e de acordo com a lei e a jurisprudência consolidada do TST, responda aos itens a seguir. Qual das teses prevalecerá?
em relação à questão da prescrição, justifique. Pessoal, veja bem, olha só, nesse caso, então, tá, nós temos que a tese da empresa, pessoal, é a mais acertada. Tá? Por quê? Qual é a principal motivação aqui, pessoal? Não é nem a disposição da orientação jurisprudencial, que eu acho que até eu não cheguei a falar essa orientação jurisprudencial em sala de aula, mas muitos trouxeram nas suas respostas. Maravilha, show de bola, pessoal, isso aí. Trabalho de pesquisa, ok. Tá? Mas veja bem, pessoal, o que eu tenho que observar então com vocês? Não houve nenhuma ocorrência suspensiva impeditiva, ou suspensiva, ou interruptiva, pessoal. Tá? Ou seja, não ocorreu nenhuma motivação que parasse a contagem do prazo. Tá? Literalmente, pessoal, o prazo se manteve intacto, certo? Se não ocorreu nenhuma das motivações suspensivas, impeditivas ou interruptiva, literalmente, pessoal, o prazo continua correndo normalmente, certo? E aí, pessoal, nós temos uma comprovação quanto a isso, tá? Lá na orientação jurisprudencial 375 da SDI 1 do TST, tá? Que diz justamente, pessoal, que não havendo, ou melhor dizendo, diz que a suspensão do contrato de trabalho, que é uma situação que a gente vai discutir mais adiante, pessoal, a gente vai prosseguir aí nas próximas aulas, nós vamos visualizar isso. Que a suspensão do contrato de trabalho, ela não afeta prazos prescricionais, certo? Ou seja, suspender o contrato de trabalho não é a mesma coisa que suspendeu o prazo prescricional. Suspendeu o contrato, beleza, mas o empregado tem que tomar atitude de cobrar o seu direito, senão, pessoal, o prazo prescricional vai correr. Tá? E vai, obviamente, pessoal, aí suplantar o seu direito, que foi o que aconteceu. Tá? Literalmente, pessoal, não, qual é o nosso personagem aqui, o Robson, ele aguardou até dezembro de 2019 para ajuizar a reclamação trabalhista. Obviamente, pessoal, ele não vai receber os seus direitos. Por quê? Porque ele teria aqui, pessoal, no máximo, no máximo do máximo aqui, até julho de 2010 para ajuizar uma reclamação trabalhista e cobrar, pessoal, essas horas extras aqui de 2015. Tá beleza? Tranquilo? Lembrando, pessoal, que sim, opera-se apenas a prescrição parcial, não opera-se a prescrição total, justamente porque, pessoal, não houve encerramento do contrato de trabalho. Não havendo encerramento do contrato de trabalho, obviamente não tem contagem de prescrição total, tá? Aquela prescrição bienal total, somente a prescrição parcial quinquenal. Belezinha? Tranquilo? Maravilha, pessoal. Vamos à frente. Marilda foi contratada através da empresa interposta para trabalhar como bancária em determinado banco. Ela trabalhou nessas condições por 5 anos, após ser 5 anos. Após ser dispensada, Marilda moveu uma reclamação trabalhista para reconhecimento de vínculo diretamente com o banco, com fundamento na súmula 331 do TST. Tá? Em sua defesa, o banco nega o vínculo empregatício, pois a relação havida com a autora era regulada através de contrato de prestação de serviços especializados, tá? E, portanto, ela estaria submetida a tal contrato. Na sentença, o juiz reconheceu o vínculo empregatício da autora com o banco, considerando-se a situação descrita, qual dos princípios do direito do trabalho rechaça, né, a tese sustentada pelo banco, fundamente. Então, pessoal, nós tratamos uma série de princípios quando falamos sobre isso, mas especialmente, pessoal, tem um princípio que ele se foca em tratar da realidade e de estabelecer que a realidade se sobrepõe à forma. Tá? Nós chegamos a comentar, pessoal, rapidamente não, até nos demoramos quanto a isso, que baseado no artigo 9º da CLT, todo e qualquer, digamos assim, papel, todo e qualquer, digamos assim, escrito, né, toda e qualquer assinatura que vise afastar as regras da CLT não tem valor, né, vai ser reputado como nulo, certo?
E é o que acontece aqui, pessoal. Tá? Então, o artigo 9º, ele impõe, né, uma interpretação, pessoal, do chamado princípio da primazia da realidade fática. Tá? Ou seja, pessoal, a realidade se sobrepõe à forma. Não importa se tem um contrato de prestação de serviço especializado, não importa, pessoal, né, qual é a formalidade que foi assinada entre o banco e entre aspas, o empregador lá da Marilda, né? Não importa, pessoal, o que vai ser assinado entre eles. Não, importa que a Marilda era empregada do banco, né? Ou seja, atuava com subordinação, pessoalidade, não habitualidade, onerosidade perante o banco. Ponto. O banco era o seu empregador. Logo, pessoal, princípio da primazia, claro, vai ter então aí, pessoal, né, o vínculo reconhecido. Beleza, pessoal? Tranquilo? Viram como é que aplica-se isso na realidade? Tá? Até inclusive, pessoal, essa questão aqui é inspirada em uma reclamação que aconteceu anos atrás comigo, né, onde um trabalhador, realmente, teve um trabalhador chamado, não era chamado de Marilda, tá, só deixa bem claro, né, mas teve um trabalhador que me procurou justamente por conta de uma questão, de uma demanda contra um banco. Um banco literalmente contratou uma empresa terceirizada ali para prestar serviços bancários, né, bem tranquilo, né, captação de cliente, né, dentro do banco. Afinal de contas, vender produtos bancários não é uma atividade fim do banco. Tá bem? Quem eventualmente, só uma observação, pessoal, quem eventualmente respondeu aí quanto ao súmula 331 e tudo mais, tá? Obviamente eu considerei, pessoal, mas tomem muito cuidado com o objeto da questão, tá? Tem que cuidar bastante, pessoal. Exame de ordem tem utilizado muito essa dinâmica, fazendo um parênteses aqui, pessoal, nessas correções, tem utilizado muito isso, pessoal. Tá? Se faz uma pergunta, digamos assim, se faz toda uma fundamentação, se traz até inclusive um dispositivo de lei ou uma jurisprudência, e a pergunta, pessoal, sai bem pela tangente, tá? A pergunta é completamente diferente, justamente para tentar confundir. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Eu acho que foi, se eu não me engano, aqui na segunda questão aqui, pessoal, na questão do Juarez, minto, foi na alternativa, na questão C aqui. O pessoal estava me respondendo, alguns me responderam sobre as horas extras, me responderam sobre suspensão do contrato de trabalho, mas não responderam sobre a prescrição efetivamente, que é o foco dos questionamentos, tá bem? Essa aqui são, se eu não me engano, uma questão retirada do exame de ordem, tá? Tranquilo, pessoal? Belezinha? Vamos aqui, então. Questão E. Um supermercado contratou, em março de 2015, por escrito, uma empresa de reformas e construções para ampliar o refeitório no qual os seus funcionários se alimentam, para assim dar-lhes maior conforto e segurança. A obra demorou 3 meses, beleza? Tempos depois, em agosto de 2017, o supermercado recebeu a citação de uma demanda. Tá? Veja bem, pessoal, agosto de 2017. Tá? Nós temos aqui, pessoal, um bom tempo, tá, de diferença entre março de 2015 e agosto de 2017. Muito provavelmente, pessoal, né, nós estamos falando aí, na verdade, nós estamos falando de uma diferença superior a 2 anos. Olha só, o contrato foi de 3 meses, então março, abril, maio, certo? Ajuizou a reclamação em agosto de 2017. Opa, peraí, então temos um pequeno probleminha ali, tá? Então, tempos depois, em agosto de 2017, o supermercado recebeu uma citação de uma demanda, pois um dos pedreiros que trabalhou na obra em questão postulou o pagamento de horas extras da empresa de reformas com responsabilidade subsidiária do mercado. Tá? Diante dessa situação e considerando que você foi contratado para zelar pelos interesses do supermercado em juízo, desconsiderando outras matérias a serem alegadas, responda se existe qualquer disposição prescritiva nesse caso, fundamente. Pessoal, a aplicação do artigo 7º, inciso 29, na veia, tá? Literalmente, ou seja, no caso prático, certo?
Então, sim, pessoal, existe matéria prescritiva. Nós temos que considerar aqui, pessoal, que o trabalhador ele prestou o serviço em março de 2015, de março a maio de 2015, tá? E, na verdade, veio ajuizar uma reclamação trabalhista, pessoal, em agosto de 2017. Tá? Então, veja bem, pessoal, né? Ele ajuizou a reclamação trabalhista 2 anos após a ruptura, pessoal, ou 2 anos após a prestação de serviço para o supermercado. Então, afora o questionamento, pessoal, afora, né, a real, digamos assim, a plano de fundo ali, né, da relação de trabalho, que, né, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, muitos de vocês responderam corretamente, adequadamente. Realmente, pessoal, nós estamos falando de uma situação de contratação, não de mão de obra, pessoal, mas de contratação de uma obra, de uma contratação de uma, não é de uma prestação de serviço, é de um trabalho efetivamente, tá? De uma obra, né, de engenharia, nesse caso, que obviamente, pessoal, vai então caracterizar o supermercado como dono de obra e ele não vai ter responsabilidade. Beleza, vocês responderam isso corretamente. Mas veja bem, pessoal, a questão ela se direciona para prescrição, tá? E quanto à matéria prescritiva, por mais que eventualmente, pessoal, lá quando eu estou fazendo a contestação, tá? Estou visualizando ali a matéria e digo, não, tranquilo, aqui é certo, é orientação jurisprudencial 191 da SDI1 do TST, é isso aí, né? A empresa não tem responsabilidade. Por mais que eu visualizo isso, pessoal, visualizo essa matéria, eu preciso também falar da prescrição. Tá? Eu preciso, obviamente, pessoal, defender o meu cliente na integralidade dele. E é isso que a minha questão, pessoal, está, ou melhor dizendo, é isso que a questão está me pedindo. Tá bem? Tranquilo? Então, pessoal, regra do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, prazo bienal, tá? Então, a partir do encerramento do contrato da prestação de serviço, melhor dizendo, pessoal, o empregado tinha 2 anos para cobrar, não cobrou, consequentemente, pessoal, prescreveu o seu direito, tá bem? Lembrem-se, pessoal, nós temos como prazo prescricional para trabalhadores urbanos, rurais, domésticos, para o FGTS, enfim, e também para trabalhadores avulso, nós temos 2 prazos, pessoal, correndo, conjunto, 2 prazos que poderão ser, obviamente, observados no contrato. Primeiro, o prazo quinquenal, pessoal, e posteriormente o prazo bienal, quando então nós temos o encerramento da relação de contrato de trabalho ou da relação ali de emprego, certo? Então, encerrou o contrato, pessoal, conta-se 2 anos. A partir do ajuizamento da reclamação, pessoal, conta-se 5 para trás. Belezinha? Tranquilo? Maravilha, pessoal. E para finalizar, nós temos a questão, pessoal, né, a questão F ali, né, aonde tinha então, pessoal, uma sentença que eu disponibilizei para vocês, efetuarem a leitura e responderem essa questão, mais baseado, na verdade, pessoal, no posicionamento pessoal de vocês, mas era uma questão bem pontual sobre o posicionamento. Na verdade, pessoal, a correção, né, da questão, nesse caso aqui, ela se dava em cima, pessoal, de uma eventual discussão, né, uma análise crítica que vocês fizessem sobre, digamos assim, aquela tese antiprescritiva que foi trazida na sentença. Veja bem, pessoal, né, obviamente ali não existe uma resposta uma resposta correta, efetivamente. Né? A resposta correta é a análise crítica, tá bem? E aí muitos realmente, pessoal, fizeram uma análise crítica, fizeram uma análise bem interessante, né, sobre aquela tese antiprescritiva, né, e aí só evidenciando, pessoal, né, qual a tese antiprescritiva que o juiz trouxe, no sentido de que o artigo 7º, inciso 29, ele estabelece prazos prescricionais que são literalmente prejudiciais ao trabalhador. Tá? E aí o que o juiz, pessoal, entendeu? Né? Ele entendeu, pessoal, que da mesma forma que na legislação italiana, né, da mesma forma, pessoal, que no ordenamento jurídico italiano,
aonde a Suprema Corte, veja bem, pessoal, a Suprema Corte italiana, tá, ela deixa de aplicar os prazos prescricionais previstos na Constituição, porque não existe nenhuma forma de proteção ao empregado contra a demissão arbitrária, tá? Nós temos que lembrar isso. Então ele importou, pessoal, essa tese antiprescritiva para cá. Ele disse, não, peraí, só um minutinho. Na nossa Constituição acontece a mesma coisa. Tá? Nós temos 2 prazos prescricionais, um quinquenal e outro bienal, que, enfim, estão correndo livremente, tá? Estão sendo contados livremente. E o empregador não tem nenhuma forma de proteção para ajuizar uma reclamação contra o empregador. Tá? Então, veja bem, se o empregado já tem ali 5, 6, 7, 8 anos de contrato, ele não vai ajuizar uma reclamação trabalhista para reclamar o seu direito. Não vai ser, digamos assim, louco o suficiente de fazer isso, a não ser que ele queira realmente forçar uma reclamação trabalhista. Aliás, até lembrem que eu falei em sala de aula, né, pessoal, que houve aí uma cliente que me procurou, ajuizou uma reclamação trabalhista justamente para ser demitida e nem isso conseguiu, tá bem? E aí, justamente, pessoal, é isso que acontece no ordenamento. Aquela análise crítica que o juiz faz na sentença, pessoal, ela é muito real, ela é muito verídica, pessoal. É o que acontece todos os dias na Justiça do Trabalho. Tanto que eu cheguei a comentar, pessoal, que a Justiça do Trabalho é a chamada Justiça dos Desempregados e não a Justiça dos Trabalhadores. Tá? Por quê? Porque todo mundo que se qualifica numa reclamação trabalhista geralmente se qualifica como desempregado. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, vi que muitos fizeram, pessoal, essa análise crítica, né? Muitos chegaram aí a ser contundentes, né, sobre a questão da segurança jurídica, especialmente, outros falaram sobre a proteção do trabalhador. Perfeito, pessoal, trouxeram argumentos, né, os seus argumentos para se posicionar, era justamente isso que eu queria, tá bem? Tranquilo? Então, muito bem, pessoal, fechamos aí a nossa correção do trabalhinho, tá? Então, estou disponibilizando esse vídeo justamente aí para apresentar uma correção, apresentar aí o gabarito, digamos assim, comentado, né, dessa atividade, tá bem? Tranquilo? Então, grande abraço, até mais.